Seja bem-vindo à estreia do nosso documentário As Eleições do Fim do Mundo. Você está prestes a assistir a maior produção que fizemos no Brasil até aqui. Pela profundidade do assunto e importância do tema, ela foi dividida em 2 filmes. No primeiro deles, investigamos as raízes dos regimes de esquerda na América Latina, os laços que possuem entre si e com partidos brasileiros, e qual o seu interesse nas eleições de 2022 no Brasil. No segundo episódio, discutimos o interesse do Partido Comunista Chinês nessa disputa. Abordamos fatos com impacto direto para o futuro de nosso país e de nosso planeta, e a real importância do momento que o Brasil vive. Nós temos certeza de que essa série vai te permitir enxergar a realidade do país sob uma nova luz e tomar decisões informadas. Antes de embarcarmos nesta importante jornada, nós queremos pedir a sua ajuda para que possamos continuar entregando nosso material de forma gratuita. Todo esse trabalho custa muito caro. Foram meses de preparação numa produção diária com uma equipe de 10 pessoas para viabilizar essa produção. A NTD e o Epoch Times chegaram ao Brasil com o propósito de noticiar com base em verdade e tradição, expor atrocidades do comunismo omitidas do público e produzir material que inspire o melhor da alma humana. Temos recebido relatos de censura, cortes de alcance e outras restrições em nossos vídeos. Por isso, para entender como você pode fazer parte desta jornada e apoiar a produção e distribuição gratuita desse material para que alcance a maior quantidade de pessoas possível, aponte a câmera do seu celular para o código QR que está aqui na tela, ou clique no link que está na descrição do vídeo. O Epoch Times Brasil e a NTD Brasil contam com o seu apoio. A China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem, coisa que nós não temos aqui no Brasil. In 1989, Chinese troops opened fire on a crowd of demonstrators near Tiananmen Square. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só pode ser feita se o Estado for forte, só pode ser feita se o Estado tiver comando. Allegations of organ harvesting targeting minorities, including the Falun Gong practitioners, Uyghurs, Tibetans, Muslims, and Christians in detention in China. Eu vou definir a importância da China para o Brasil. Não existe futuro de relações do Brasil sem a participação da China. One of the myths out there is that China's aims are purely economic. No, their aims are to create a new world order. Em todas as áreas. Let's be clear, the PRC doesn't invest, they extract. Eu acho que nós temos potências como a Rússia e a China que estão interferindo, por exemplo, na Venezuela, na Argentina. Well, I think the CCP understands that if they control Brazil, they control a lot of Latin America. A China entra como poderio financeiro, a Rússia como garantidor bélico. O Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, tem muito interesse no resultado das eleições. Ao estudar interesse estrangeiro na disputa desse ano e a ação do Foro de São Paulo, algo saltava aos olhos nas falas de várias fontes. A China, por exemplo, descaradamente, há pouco tempo atrás, teve uma reunião com partidos do Foro de São Paulo por causa das eleições brasileiras. A presença de laços de longa data, e muitos ainda ativos, entre membros do Foro e o Partido Comunista Chinês. Era algo que convidava a uma nova investigação, sem a qual não parecia possível entender o interesse estrangeiro na disputa eleitoral. O autor José Carlos Sepúlveda me apontou um encontro promovido entre o Foro de São Paulo e o Partido Comunista Chinês. Nele, o oficial chinês Sun Yanfang fazia menções abertas sobre esperar que muito em breve
o Brasil fosse governado por forças de esquerda e que nisso houvesse mais oportunidades de cooperação entre seu partido y el Foro. En mayo de este año y octubre se celebrará en Colombia y Brasil elecciones presidenciales y las encuestas están muy favorables para los candidatos de fuerzas progresistas. Espero mucho que Colombia y Brasil podría ser dentro de poco países gobernados por fuerzas políticas progresistas y de izquierda. Entonces las principales economías de América Latina serán gobernadas por fuerzas de izquierda. Entonces, en el futuro tendremos mayores espacios para la cooperación entre China, el Partido Comunista de China y Foro de São Paulo. Gracias. A fala de Sun foi em resposta a um membro do Partido dos Trabalhadores, que integrava a reunião, Mônica Valente, a secretária executiva do Foro de São Paulo. Sun Yanfang foi descrito como subdiretor dos Institutos das Relações Internacionais Contemporâneas da China, ou CICIR, na abreviação em inglês. O que chama a atenção: esse órgão lida com pesquisas estratégicas internacionais, mas não responde às relações exteriores da China. Ao invés, é filiado ao Ministério de Segurança de Estado, responsável por inteligência e espionagem no exterior, repressão e mais. A pasta ostenta uma foice e um martelo em sua insígnia. Mais que isso, o próprio CICIR já foi dito uma agência de inteligência e é supervisionado pelo Comitê Central do Partido Comunista, que inclui a liderança do PCC. A própria vice-ministra do Partido Comunista Chinês, Shan Beili, também estava na reunião com o Foro, indicando que não seria algo de pouca importância. A lo largo de muchos años, el Partido Comunista de China mantiene intercambios amistosos con el Foro de São Paulo, solidarizándose y apoyándose mutuamente en los temas importantes internacionales y regionales. Aquela reunião, no dia 10 de maio, abria um chamado ciclo de debates entre o Foro e o Partido Chinês, com o tema As relações entre China e a América Latina na nova era. Essa rodada de reuniões entre as duas entidades se estendeu por uma série de encontros, por meses antes das eleições, com mais membros de alto escalão do PCC. Senhor Sepúlveda, uma das questões quando a gente fala de interesse estrangeiro nas eleições brasileiras é uma presença muito grande do Partido Comunista Chinês na América Latina e meses antes das eleições houve, como o senhor mesmo colocou, reuniões entre o Foro de São Paulo e o Partido Comunista Chinês. Então, que interesse vem por parte da ditadura comunista chinesa para as eleições do Brasil e o que significam essas articulações entre o Foro, partidos do Foro, com o Partido Comunista Chinês? Hoje, quando se fala de China, muita gente quer esquecer que a China é um país comunista. A China é um país comunista, dirigido pelo Partido Comunista Chinês e que domina completamente o Estado. So the Chinese Communist Party has declared a people's war on the United States. And as part of this, they're talking about the idea of surround the cities with the countryside. Now, under Maoist thought, under Mao Zedong, keep in mind if you're a Chinese Communist Party member, which you'd have to be if you're in the party or a business leader or any kind of position of prominence, you will have to study this kind of doctrine regularly, like on a regular basis. Muita gente fala da China, não, a China não é mais comunista, mas como não é comunista? É um partido comunista, com toda a estrutura do Partido Comunista, descendentes ideológicos de Mao Tse-tung, de toda a Revolução Chinesa, mas as pessoas parecem que esquecerem isso. What Mao Zedong did was realize they couldn't immediately take the cities. And so they decided to surround the cities by taking the countryside. You cut off the cities, imagine like a castle siege essentially. You cut them off gradually and basically the whole country falls under their control except for the major, city points. That was one of Mao's strategies. When applied to geopolitics, when applied like globally, what that means, if the Chinese Communist Party has declared a people's war against the United States, that means taking over the countrysides of the world, so to speak, surrounding the United States and isolating the United States. That means taking, for example, the BRICS countries, taking Africa, taking Latin America, taking Asia, moving in, taking Australia, taking Japan, taking Korea, taking Europe, taking Canada,
and then finally the U.S. is fully isolated. It's a tier system where they want to take it step by step, and that's what they mean by that. 像巴西和拉丁美洲等等国家呢，因为它在地理上呢和美国是比较靠近的，历来呢它被中共视为是就是实施包围、削弱美国、遏制美国影响力的一个重要的地带，因此呢，对他们进行了持续数十年的这种渗透、影响和拉拢。 Bom, Rafael, você tem toda essa experiência morando na China, trabalhando em empresas controladas pelo Partido Comunista Chinês. Então, com os dados que a gente tem do foro, como é que a gente pode entender essa articulação e o interesse chinês nessas eleições no Brasil? Certamente o Partido Comunista Chinês tem interesse nas eleições de 2022, mais do que tinha em 2018. Em 2018 eu não ouvi falar não, Marcos, eu estava lá dentro. Eu estava dentro da estrutura do Partido Comunista Chinês, dentro da comunicação do partido. E lá essas informações circulavam. Por quê? Ora, veja só, 70% das pessoas que trabalham na mídia estatal chinesa são filiados ao Partido Comunista. De uma forma ou de outra, eu consegui informantes que me passavam essas informações. E era bastante claro, já naquele período, que eles não estavam interessados na eleição de Jair Bolsonaro. Eles tinham preferência por outro candidato. Como naquela época eles não acreditavam na possibilidade de Haddad vencer as eleições, depois que Lula continuou preso, eles passaram a investir em Ciro Gomes, que eles achavam que era o mais próximo do que eles almejavam para um governo no Brasil. Dessa vez, não, Lula está concorrendo com Alckmin, o que é uma coisa muito estranha, que se associou ao Partido Socialista Brasileiro, e agora o Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, tem muito interesse no resultado das eleições, né? Porque o Brasil é um dos maiores fornecedores de matéria-prima para a China e, lembrando, novamente, é um país estratégico para qualquer grande país do mundo. Logo, os chineses foram procurar o Foro de São Paulo porque eles veem que é a força mais atuante nesse momento. Under the Soviet Union, they had the Communist International. Under the current system, they have globalism. Under the Chinese Communist Party, they say one world, one system, essentially, you know? This one world, one dream is the narrative they use. What does that mean? The Chinese Communist Party does not believe, and neither have any communist systems of the past, that communism can ever succeed as long as an alternative system exists. The CCP can only survive if the free world dies. The CCP can only survive if the systems that would oppose it disappear. They have a slogan for this. It's "We live, you die." Então, nesse momento, a China, para mim, ela aposta na volta do Foro de São Paulo, mas ela aposta em qualquer lugar, em qualquer solução. Se for uma solução um pouco desfavorável, ela vai tentar também trabalhar para expandir a sua influência aqui dentro, com negócios, e negócios que envolvem uma dominação ideológica e cultural. Fontes que estiveram nas entranhas da ditadura comunista e estudiosos com mais de uma década investigando o assunto apontavam um ímpeto geopolítico, econômico e especialmente ideológico vindo do Partido Comunista Chinês. No seu ciclo de debates com o Foro de São Paulo, a vice-presidente do Partido Chinês falou sobre a importância de seguir sempre as diretrizes do partido, que, nas suas palavras, mantinha convicção do ideal comunista, o que corroborava as análises que eu ouvira. Ela falou sobre ação internacional e sobre criar as circunstâncias para construir um destino comum entre a China comunista e nossa região. Con el fin de construir la comunidad de futuro compartido a China, América Latina e Caribe. Essa mesma comunidade com um futuro compartilhado, não aludindo somente à nossa região, mas a toda a humanidade, frequentemente vinha da alta cúpula do Partido Comunista e do próprio secretário-geral Xi Jinping. Havia muito a ser respondido. Se você acredita que as informações neste documentário são importantes e que precisam atingir mais brasileiros,
Você pode investir na sua distribuição com um Pix de qualquer valor através do código QR na tela. Todo o dinheiro doado até o dia 30 de outubro será reinvestido na distribuição do vídeo. Após essa data, será destinado a novas produções da NTD e do Epoch Times no Brasil. Muito obrigado e contamos com seu apoio. A estratégia maoísta de tomar a cidade a partir do campo, aplicada ao mundo, como havia sido descrita, encontrava referência mesmo em documentos oficiais do partido. O Marechal Lin Biao, um dos principais líderes militares da história chinesa, escreveu explicitamente que a causa revolucionária dependia de assumir a América Latina, a Ásia e a África, através dessa estratégia para estrangular a América do Norte e a Europa Ocidental. Nas suas palavras, os países socialistas devem ter como seu dever internacional apoiar as lutas revolucionárias nesses 3 continentes. O que salta aos olhos, junto disso, é a atuação comercial chinesa, em especial nessas regiões, incluindo a América Latina e o Brasil. Dr. Ellis, thank you so much for taking the time. Obviously, you had a lot of experience working with China and Latin America in the State Department under President Trump. How deep is China in the continent? They seem to be everywhere, and you've even wrote recently about how they seem to be helping a number of authoritarian regimes linked to the São Paulo Forum in a number of ways. For example, in the case of Venezuela, again, when Hugo Chavez was looking to go down, that route, when he was, pushing out the private sector, when he was taking control of institutions, when he was, reforming or putting his own people in judicial, when he was changing the constitution, etc. The Chinese were very active in loaning a total of about $64 billion. Now, they weren't actively, promoting a communist coup, but what they were indirectly doing was they were giving a checkbook whereby which Hugo Chavez and later Nicolas Maduro did not have to worry about the Western response as long as they got paid. And then later, of course, the Chinese began to do other things for China's own economic benefit. A China tem fator determinante em Cuba e na Venezuela. No começo dos anos 10, a China começa a resgatar financeiramente Cuba e também começa a pulverizar muito investimento em vários países que outrora foram comandados pelo Foro de São Paulo. A China está começando a atuar cada vez mais no campo do agronegócio. Eles estão comprando entrepostos, eles estão comprando cadeias de produção, eles tentaram. Esse é um alerta que eu fiz várias vezes a líderes do agronegócio, que a ideia de compra de terras por estrangeiros poderia parecer muito bonito num primeiro momento, mas as pessoas não percebem que quem está mais interessado nisso é a China, para quebrar inclusive os mecanismos econômicos do agronegócio brasileiro, porque eles têm muito interesse em muitas commodities agrícolas no Brasil. Isso é só para dar um exemplo. E a China hoje, por exemplo, já possui grande parte do setor elétrico do estado de São Paulo. Não é maioria, obviamente, mas uma parte da energia elétrica do estado de São Paulo hoje já está na mão do Partido Comunista Chinês. O centro de distribuição de grãos do Porto de Santos hoje foi privatizado por uma empresa chinesa. No estado de São Paulo, o governador João Dória, em 2019, anunciou a construção de uma fábrica da Huawei, com investimentos ali na faixa de 800 milhões de reais, ou mais do que isso. Ficou por isso mesmo, não tem a fábrica, o governador nunca mais tocou no assunto. Cruzando dados econômicos entre 2000 e 2019, a China substituiu os Estados Unidos como o maior parceiro comercial de 8 países na América do Sul. Ela passou de representar apenas 5% do comércio exterior brasileiro em 2002 e chegou a 31% em 2021, um salto histórico de participação. Desde a década de 60, mesmo os Estados Unidos, somente em poucos anos e em ocasiões pontuais, chegaram a ocupar uma participação tão expressiva. Em 2004, Lula, quando presidente, recebeu a visita de Hu Jintao, que na época era o líder do Partido Comunista Chinês, e reconheceu a China como economia de mercado, facilitando sua ampla atuação comercial no Brasil.
O ex-presidente disse à época: "O Brasil hoje deu uma demonstração de confiança, de que nossa relação estratégica é para valer, ao reconhecer a China como uma economia de mercado. Mostra uma relação objetiva, séria e prioritária." O Partido Comunista Chinês tinha o acordo como absoluta prioridade e, segundo oficiais presentes no evento de assinatura, veio ao Brasil somente para isso, negociando por mais de 20 horas. Desde então, não somente o comércio se expandiu. Só para você ter ideia, no primeiro ano que eu fui presidente, o fluxo de comércio entre Brasil e China era de apenas 6 bilhões de dólares. Quando eu saí em 2010, já era de 76 bilhões de dólares. Como setores estratégicos, gradualmente receberam cada vez mais atenção chinesa. A CPFL, que distribui energia para 4,6 milhões de consumidores em mais de 200 cidades no interior de São Paulo, foi adquirida pela State Grid, estatal chinesa. A concessão para um terminal do Porto de Santos, 90% da administradora do principal terminal do Porto de Paranaguá e outros ativos recentemente foram adquiridos por empresas ligadas ao Partido Comunista da China. Grande parte da infraestrutura de telecomunicações nacional passou a ser fornecida por empresas com laços ao exército chinês, entre outros exemplos. Now we're discussing this concept of taking the cities from the countryside, as Mao era communists put it. So we see this whole range of Chinese commercial ventures in Latin America, Brazil, and beyond. How can we understand this in light of CCP ideology and what risks could be involved? Think of like rare earth minerals, think of energy, think of these types of assets. While the Chinese Communist Party, as part of its One Belt, One Road initiative, makes deals where it gets access to those in all these key countries, and then uses those, takes over the GDP products sometimes of these countries, and then takes them over slowly, right? Like the Soviets would call a salami strategy, slice by slice. What the CCP would call a cabbage strategy, layer by layer. You take over one core area, and you expand it and expand it and expand it until you conquered the whole system. What do you mean Belt and Road Initiative? How would that play out? So, the Chinese Communist Party has a program called the One Belt, One Road Initiative. Through this program, they go to countries and they get them in debt traps. Countries become subjugated under the Chinese Communist Party through this program. Part of that program as well, if the Chinese Communist Party goes with, say, let's just say hypothetically $10 million to go and launch a project in Bolivia or another country, around $1 million of that is going to be strictly for bribes. They're going to pay off your politicians to sell you out. That's what they do. Now, after they go in, they make deals. They get countries to agree to, let's say, surrender a certain amount of natural resources in exchange for the construction of, let's say, some kind of facility. Maybe it's a power plant or a roads project or an airport or, many things like this, a port. Oftentimes, the Chinese Communist Party, as part of this, will maintain and manage it and even run it, meaning these are not local jobs, these are Chinese jobs. Two, it means that they sometimes even maintain long-term ownership of it. And they have a predatory debt system where it's very difficult for the countries to get out of it. They call this a debt trap. The country then financially loses it, and once they default on those debts, the CCP gains control of that whole industry. This has happened in many parts of the world. This is one of the ways they're doing it. I would argue a lot of the politicians know very well what they're getting into because they're being bribed to sell you out. But what you're doing is selling off your future. You are selling off the independence of your nation. In Sri Lanka, which is further down the road, where the Chinese Communist Party is already taking over a lot of the key industries, they came out and said something very interesting. They said, we're going to wake up one day and find ourselves a vassal state of the Chinese Communist Party. And that's what the end goal is. What does it mean to control a country? What does it mean to subjugate a country, to become a vassal state of another country? What does controlling and owning a country constitute? Well, you could say they can control them politically, which they do, through this type of control and leadership capture, they do. It is controlling their money, their finances, and gaining unfair profit from that, which they do. It's controlling their natural resources, their land and their water, if you want to talk about ancient Europe.
While these days it's your land, your water, your minerals, your wood, every resource you have robbing your land. They do that too. In what ways, and then controlling, of course, your leadership and your influencers and what you can and can't say, in what way have they not subjugated these countries? And in those few ways that still remain, they're trying to do it. Para China, América Latina y Caribe es una región a la cual atribuimos siempre una gran importancia. Right now, when the Chinese only have about $160 billion in the region, only have about $300 and something billion in trade, you can see the power, the people at all levels of government that just remain silent because of their fear that by offending China, somehow they're going to lose the economic deal. En los últimos años, estas relaciones se han fortalecido mucho. En lo político, en lo económico, en lo comercial y también en lo cultural. Well, in 5-10 years, when the Chinese economic presence in our countries is double or triple, can you imagine the power of that Chinese vindictiveness to impose silence on our democratic discourse, on top of what we see happening? We already talked about, Venezuela and others. Empréstimos chineses no exterior dispararam após começar a iniciativa do Cinturão e Rota, por volta de 2013. O caso do Sri Lanka, citado pelo jornalista Joshua Phillip, era emblemático das críticas ao projeto. Depois de Pequim emprestar um valor bilionário para a construção de um porto nesse pequeno país insular, o governo local se viu incapaz de arcar com as dívidas. O porto, junto de 15 mil acres de terra, foi cedido à China por 99 anos, em 2017. Sua localização é estratégica de um ponto de vista comercial e também militar, próximo à Índia, um rival bélico da China. Um relatório do Aid Data, um laboratório de pesquisa da tradicional Universidade William & Mary, afirma que mais de 1 em cada 3 projetos do Cinturão e Rota tiveram grandes problemas de implementação, incluindo escândalos de corrupção e violações trabalhistas, entre outros. Evidências de corrupção no Cinturão e Rota, que corroboram o que os entrevistados me relataram, incluem gravações de áudio vazadas, onde se ouve políticos tratando de subornos chineses em licitações em vários continentes. O New York Times noticiou um caso desses perto de nosso país, no Equador. Uma discussão vazada ao público através do jornal O Globo e confirmada como verídica por oficiais da justiça equatoriana, mostra um executivo da Odebrecht conversando com o então controlador-geral do Equador, Carlos Politi. A conversa sugere possível corrupção com envolvimento da China. Já não só as empresas chinas, mas por todas partes. Sim. E me dijo que era uma obrigação porque os chinos já pagavam e tal. Dados oficiais apontam que até março de 2022, o Cinturão e Rota já contava com a adesão de 147 países, dos 195 comumente reconhecidos no planeta. Na América Latina, são, a partir desses dados, 20, com a recente entrada de Cuba e da Argentina, sob o socialista Alberto Fernandes na iniciativa. Apesar de casos que aludem a essa forma de agir no Brasil, esse é um projeto do qual o nosso país ainda não faz parte formalmente, mas, em agosto de 2021, em um evento online envolvendo o cônsul-geral da China em Recife e oficiais dos dois países, Jiang Dekun, uma autoridade regional da China, disse que sua cidade, Guangzhou, estava pronta para expandir a cooperação com Recife e outras cidades brasileiras, sob o Cinturão e Rota. O atual candidato a vice-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa, estava no encontro. But probably because of symbolism, China will want to bring Brazil into Belt and Road. That's probably going to be an appeal for Lula, helping to send that message that Brazil wants China's money. But the problem is that, first of all, again, because of those debt issues, it's not clear what benefits that will provide, even if Brazil and probably Colombia with Petro as well and others now sign on. A escala dos empreendimentos chineses e desse tipo de diplomacia da dívida ia além em escopo somente do Cinturão e Rota.
a China já é o maior credor do mundo, acima do Banco Mundial, do FMI ou de todos os governos credores da OCDE somados. Um estudo alemão aponta que, dos 50 principais países em desenvolvimento que realizaram empréstimos da China, para todos, suas dívidas ao PCC excediam pelo menos 15% de seu PIB em 2017. Um outro relatório do laboratório Aid Data revisa contratos de empréstimo chineses e expõe que a forma como os documentos são estruturados dá à China a capacidade de influenciar as políticas dos países devedores, tanto nas relações exteriores quanto internamente. Segundo a pesquisa, isso fica provado nos próprios contratos. O Aid Data aponta ainda que empréstimos de agências governamentais chinesas ao Brasil chegaram a pelo menos 39 bilhões de dólares entre 2000 e 2017. Nessa estimativa, é o quarto país no mundo a mais receber esse tipo de empréstimo da China. Na América Latina, segundo dados do Diálogo Interamericano, a dívida brasileira a organizações diretamente controladas pelo Partido Comunista Chinês, de aproximadamente 30 bilhões de dólares, só é menor que a da Venezuela. Pelos dados do diálogo, que vão até 2021, foram 18,5 bilhões nos governos petistas, 11,2 bilhões sob Michel Temer e uma linha de crédito de 750 milhões no início do governo Bolsonaro, em 2019. They began exporting that program, but did it in a way that's predatory, meaning these are not legitimate construction projects. These are not legitimate things that are going to be handed over to the country. This is the CCP building Chinese assets in foreign countries, on your money, on your dime, at the sacrifice of your future, and at great cost, not only initially but in the long term. Pequim havia promovido uma expansão comercial no exterior. Entretanto, junto do crescimento dos laços comerciais entre a China e a América Latina, é explícito um modo predatório de operar, incluindo base para supor uma preferência chinesa por ambientes onde haja corrupção e pela tomada de indústrias estratégicas, incluindo telecomunicações e redes elétricas. Entre muitos exemplos disponíveis, os poucos citados aqui evidenciam não só isso, mas o risco de perda de soberania. Durante a expansão comercial chinesa, foram estabelecidas organizações em diversos países para coordenar objetivos estratégicos a nível de Estado. Esses fatores somados impõem implicações de longuíssimo prazo e uma presença chinesa que acompanha submissão, em maior ou menor grau, aos objetivos do PCC. No Brasil, durante o governo Lula, se estabeleceu a COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. Nela, os vice-presidentes dos países pontuam planos decenais. Isso foi estabelecido somente meses antes do reconhecimento da China como economia de mercado pelo Brasil. Esse tipo de manobra a nível de Estado corrobora a tese de dominação da cidade através do campo, inserida na doutrina geopolítica chinesa. A expansão econômica chinesa, especialmente da forma como ocorre, fornece pistas quanto ao interesse de Pequim no Brasil. Um relato vindo de um membro notório do Partido Comunista da China traz mais explicações sobre métodos da ação chinesa e aborda diretamente eleições. 我是这么看的，就是金灿荣他所谈到的方式呢，是中共他已经做了很长时间的一种方式了。就中共他利用经济合作教育学术合作，包括这个与当地侨民团体的这种方式呢，去一步一步扩大自己在美国的地方选举的选民中的影响力。 Meu colega Tang Jingyuan, analista político, na edição em idioma chinês da NTD, me apontou o caso de Jin Tsan-hong. Jin é um conselheiro respeitado no PCC e atuante em órgãos que lidam com relações exteriores. No ano passado, um discurso seu de 2016 vazou.
no qual ele reitera os objetivos do Partido Comunista de fazer da China a liderança mundial até 2049. Há 3 estratégias em particular citadas por ele para isso. Ele citou nominalmente o Brasil em uma delas, como um país que o Partido Comunista Chinês já havia cogitado recrutar para opor os Estados Unidos. Nessa, seria necessário haver pelo menos 4 países que mantivessem a segurança nacional americana ocupada demais para dar atenção à China. 所以在中共的眼中呢，左翼政党呢，它是具有一种天然的疏远美国，甚至是反美国的倾向。这个就等于是中共的一个天然的友军。所以这样一个具有一定的经济、政治和军事实力的地区大国，如果说它在政治上反美，它当然将会大幅度的分散美国的注意力。就是说，它会减轻中共的压力，那么对中共在世界范围之内啊，去和美国争夺这种势力范围，它将起到一个很好的策应的作用。也就是说，这个是中共它一度比较重视巴西的原因了。就是中共的计划呢，它实际上利用中巴两国都有这种左派的意识形态的政治纽带，还有呢都是新兴的经济体，可以有很多合作的经济纽带，再加上呢都有潜在的想要改变当前世界秩序的这种需求和愿望的战略利益的纽带。A segunda estratégia que Jin Zhanhong citou foi entrelaçar economias, o que também ajudava a entender aspectos da forma como o Partido Comunista Chinês fazia avanços comerciais no mundo. Jin apontou métodos como injetar dinheiro chinês na economia estrangeira e controlar seus mercados. Falando dos Estados Unidos, comentou que quanto mais entrelaçadas fossem as economias dos dois países, mais difícil se tornava para os americanos reagirem. Parecia muito razoável supor, com os dados disponíveis e já citados aqui, que isso poderia valer para outros países, incluindo o nosso. A terceira estratégia parte do campo econômico para a política. Zhanhong disse em sua fala que entrelaçar economias não era somente para tornar mais difícil a outros países reagir a avanços. O outro propósito seria influenciar sua política interna. Falando dos Estados Unidos, o conselheiro do PCC comentou que o partido busca garantir que cada distrito eleitoral da nação possua apoio de investimento chinês. Assim, o regime pode ter influência direta sobre políticos e influenciar a decisão de eleitores. A consequência é o controle do parlamento e outros domínios. Se o investimento chinês for decisivo sobre o futuro de uma região, então milhares de votos nela podem tender aos interesses do Partido Comunista Chinês. Nas palavras do próprio Jin, se você tem milhares de votos nas suas mãos, você é o pai do candidato. 他甚至会直接的推出自己的代理人，比如说推出一些商人、当地的一些侨领等等这些人物，或者是直接的去进行收买，或者是让他们来影响当地的政要。那么比如说在2020年的5月的时候，当时担任美国国务卿的蓬佩奥，他就曾经有公开的表示说，北京有一个智囊团曾经是发布了一份报告。那么这份报告呢，就对所有的50位的美国的州长，他们对中共的态度呢进行了一个评估。那么他把每个人都标上了友好、强硬或者是模棱两可等等这些标签，然后呢，他们再有针对性的去采取不同的措施来改变这些州长对中国的态度。I was reading up on Jin Zhanhong and I talked about this with Mr. Tang in the Chinese language edition. One of the things here is that supposedly China would have lost interest or have less interest in Brazil, but we don't seem to see their interest or their influence declining in the region, or in Brazil specifically. The Chinese Communist Party basically thought it had Brazil in its pocket. Under, of course, Lula. Lula had very close ties with the Chinese Communist Party, as you all know. And of course, through the Fora ao Sao Paulo, Brazil, working together with Cuba, really ran the whole communist bloc throughout Latin America. Brazil played a key role in the communist system that influences and controls the leftist parties throughout all of Latin America. Now, for the Chinese Communist Party, they will view any kind of presidential election as a very temporary thing.
Their view is often 5-year plans, 10-year plans, and so on. And international politics will look, among totalitarian countries, will often look at countries that do have an election process as basically working on 4 to 8 year cycles. They can wait things out, they can do things in the meantime. 4 years, 8 years mean nothing to them. And 4 years, 8 years later, they can then institute new policies. And so the Chinese Communist Party has been working very quietly to gain deeper control of that region. They do not view Brazil as having fallen out of their control. An important part with this, in the CCP's war doctrine, their actual war doctrine, they talk about using Brazil as a country to fight against the United States. They say that they lost that as an option, but they wanted to turn Brazil into a country they could use in a war against the U.S. They talked about this. A indicação de doutrina militar e laços subentendidos a uma estratégia bélica poderiam ser a chave para conectar muitas dessas peças em um todo que faria sentido. Trabalhando com meus colegas que analisam avanços do Partido Comunista da China em edições da NTD em outros idiomas e dialogando com Rafael Fontana, fonte primária que operou dentro do sistema do partido, 2 materiais essenciais davam mais explicação ao cinturão e rota, ao discurso de Jin Zhanhong e mais fenômenos vistos no Brasil e por todo o planeta. A literatura militar chinesa permite conectar essas ações em uma chamada guerra híbrida, que é descrita principalmente em 2 referências do Exército de Libertação Popular, ou ELP, que são as Forças Armadas da China. Uma delas é a obra Guerra Irrestrita, a outra, a doutrina das 3 guerras. So, the Chinese Communist Party's concept of unrestricted warfare. This came from 2 Chinese colonels, well then Chinese colonels, who in the late 90s wrote a book. And that book was called, of course, Unrestricted Warfare, or Report. It's technically not official doctrine of the Chinese Communist Party, but in the United States and other parts of the world, it's gained a lot of influence among people who watch China and report on China because we can observe the CCP carrying out all of its strategies. In other words, even though it's not official, adopted strategy, it does represent how the Chinese Communist Party views and conducts warfare. Now, if we want to go over the categories, you could keep, basically it's everything. It's the militarization of everything. In the United States, we talk about total war. And what does that mean? It means the mobilization of an entire society, the entirety of a society, everything in a war. That means your businesses, that means foreign investment, that means your cultural hubs, that means Hollywood of the United States. It means that foreign investment, everything, every single thing, even drugs, are then mobilized as a form of war. Under the Chinese Communist Party, they understand they cannot take the United States head-on in a direct troop-on-troop war, at least not yet. In the long run, they would like to. People's War is using unconventional methods to destroy your enemy before your soldiers even march. And so what they made instead was a form of war that involves every single thing other than direct troop-on-troop combat. It is the mobilization, the weaponization of culture. They have cultural warfare, they have agricultural warfare, crops and food. They have environmental warfare, the control of natural resources. They have, for example, drug warfare, the use of fentanyl, synthetic drugs, the manipulation of cartels and so on. The Chinese Communist Party does the money laundering for the Mexican drug cartels, for example. Every single thing used to undermine and wage war on another country, with the one exception of using troop-on-troop combat. Apesar de os 2 coronéis que escreveram os documentos sobre Guerra Irrestrita haverem sido promovidos a generais posteriormente, e basicamente tudo o que é descrito na obra poder ser observado na atuação do Partido Comunista Chinês, Guerra Irrestrita não é, em termos oficiais, doutrina do exército chinês, mas a outra peça citada há pouco, a doutrina das 3 guerras, declaradamente é.
e pode ser entendida como outra manifestação do mesmo conceito de combater de forma não tradicional. It's called the Three Warfares Doctrine. That is psychological warfare, media warfare, and legal warfare. Pela literatura militar da China comunista, a dominação econômica citada no discurso de Jin Zhanhong, os laços declarados de proximidade ao Foro de São Paulo, no qual o Partido Comunista da China deixava clara sua preferência quanto às eleições do Brasil, as denúncias sobre o cinturão e rota. Todos esses itens não eram mais do que só a ponta do iceberg. Essa era uma peça-chave que ligava os pontos entre os itens investigados até o momento e parecia explicar muito do que era visto no Brasil, em todo tipo de área. Uma delas, com destaque, a mídia. A outra parte importantíssima da guerra híbrida, né, já traçada por Gramsci no passado, é a comunicação, a velha mídia. Tudo que está relacionado à comunicação hoje no Brasil. And media warfare is the control of all outlets of information. That is not just news outlets like TV and radio and print media. That's also social media. That's also any kind of influencer, even controlling, for example, actors or sports stars and so on. That is what they call, again, media warfare. And as part of the Three Warfares Doctrine, the CCP looks to control the thoughts and minds, right, the hearts and minds of nations. And yes, they do that just as actively against Brazil as they do every other country. O Grupo Bandeirantes de Comunicação assinou hoje um acordo de cooperação com o China Media Group, que reúne os principais veículos de comunicação chineses. Catiúcia, outro saldo desse primeiro dia de cúpula aqui do BRICS foi a assinatura de um acordo entre a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, e eu lembro que a TV Brasil faz parte da EBC, e o China Media Group. Sim, eu cheguei ao meu conhecimento, né, dentro da agenda do China Media Group, várias reuniões com veículos da mídia brasileira, né? Entre eles a Band, a CBN, a Rádio Cultura, se não me engano, TV Cultura. Então havia reuniões agendadas com esses grupos para formação de possíveis parcerias de troca de conteúdo. No fim das contas, o que acontece? A China não está nem um pouco interessada no conteúdo que vem de outras nações. Ensinamentos clássicos da cultura chinesa citados pelo presidente Xi Jinping. Este é o conteúdo de uma das novas produções que chegam ao Brasil por meio de um acordo entre o Grupo Bandeirantes e o Grupo de Mídia da China. Na verdade, a maioria do conteúdo do mundo livre é proibido na China. Então, parceria nenhuma. O que eles querem mesmo é colocar o conteúdo deles aqui. O China Media Group é o conglomerado estatal de comunicação da China comunista, que reúne os principais veículos de comunicação do país, incluindo CGTN e CCTV. A TV Cultura do Estado de São Paulo firmou um acordo em setembro de 2021 com a agência de notícias Xinhua, pertencente ao grupo. Em novembro de 2019, a estatal Empresa Brasil de Comunicação, o Grupo Globo e o Grupo Bandeirantes assinaram também acordos com o China Media Group. A lista de exemplos que verifiquei após ouvir Rafael Fontana é extensa. De acordo com o Wilson Center, relatórios apontam que o PCC gaste entre 7 e 10 bilhões de dólares por ano em propaganda para estrangeiros, envolvendo a compra de espaços publicitários e parcerias com mídias locais em diferentes países. Xi Jinping, o secretário-geral do Partido Comunista, disse em 2016: onde quer que os leitores estejam, onde quer que os espectadores estejam, é lá onde as reportagens de propaganda precisam estender seus tentáculos. O jornal China Daily, uma mídia da ditadura chinesa, possui sede nos Estados Unidos. Pela lei de lá, o jornal se enquadra como agente estrangeiro envolvido em atividade política ou relacionada à política, e por isso precisa expor à justiça atividades financeiras. Em documentos públicos, com declarações desse jornal à Justiça Americana, se lê que, entre novembro de 2016 e abril desse ano, a empresa Folha da Manhã, que detém o jornal A Folha de São Paulo, recebeu pelo menos $588 mil, com pagamentos de cerca de $8 mil mensais. Em janeiro de 2019, o mês em que Jair Bolsonaro tomou posse, há um ponto fora da curva.
com a Folha recebendo mais de 40 mil dólares. A Folha de São Paulo publicou conteúdo de propaganda do Partido Comunista da China por diversas ocasiões no período relatado, louvando o combate à pandemia e a gestão do próprio secretário-geral Xi Jinping. Um artigo publicado lá em novembro de 2021, vindo de uma agência de notícias do PCC, exalta o que uma China socialista moderna trará ao mundo e o centenário do partido. No jornal O Globo, no mesmo mês, um artigo da mesma agência louvava Xi Jinping como um grande líder. Além do acordo já citado entre a mídia chinesa e o Grupo Globo, segundo os documentos da Justiça americana, a editora Globo recebeu pelo menos 109 mil dólares de organizações do Partido Comunista Chinês entre 2017 e 2018. Esses não são casos isolados, mas apenas uns poucos exemplos representativos que incluí nesse documentário. Outra manifestação alegada de guerra híbrida seria a cooptação de figuras de liderança, e não só da mídia e de veículos de comunicação, mas de oficiais na política e outras esferas da máquina pública. One of the key things the Chinese Communist Party is doing is they do what's called leadership capture. And the idea is this, that if you can control the leadership of a country, that means the voices of influence. It doesn't have to be politicians per se, it can be journalists, it can be academics, it can be the key cultural influencers like actors or music stars and things like this. De todas as formas possíveis, a mídia atua a favor do comunismo chinês. E eles planejaram isso durante muito tempo. A China, por exemplo, o governo chinês, traz todos os anos centenas de jornalistas de todos os continentes, de todas as regiões do mundo, para participar de treinamentos na China. Eles são convidados ali, alguns, dependendo do tempo, ficam de 1 a 3 meses na China. They'll invite you on trips to China, they'll literally roll out a red carpet, they'll make you feel like you're the star of the earth, and they'll give you all the attention you've always wanted on all your research, and they'll have students applaud you and ask you very smart questions. 所以这样的例子，它其实只不过是冰山之一角了。就是说，利用提供免费的中国旅行，向一些目标人物去输送一些经济利益，甚至是进行性贿赂等等，它都是中共渗透、操控外国政要的主要的手段。When the CCP is able to control politicians, influencers in this way, it can then use them for various purposes. One of them would be, for example, to launch attacks internally within that country. If, for example, a politician were to come out and criticize the Chinese Communist Party, the CCP could mobilize its networks of influence and have all of them collectively criticize and go after the individual who is trying to cause trouble with the CCP. This is one of the ways that if you go further down the line of CCP influence, they can then begin basically governing your country. Veículos de comunicação como a NTD fizeram um trabalho exemplar nos últimos anos, o que leva muitos políticos brasileiros a tomarem cuidado ao atrelar a sua imagem diretamente à ditadura chinesa. Não significa que eles não estejam fazendo isso, eles só estão sendo mais cuidadosos neste momento. Mesmo a coação econômica e o uso de setores estratégicos da economia, portos, telecomunicações, redes elétricas e ainda além somente do aspecto predatório alegado no Cinturão e Rota, através de outro conceito militar chinês que habita a guerra híbrida, a chamada fusão civil-militar. Under the Chinese Communist Party, there's no such thing as a truly independent company. Every single company, if you're of any place of influence, you have to have a Communist Party cell within your company. The CCP will manage you very closely according to its own interests. Even foreign investment is tightly regulated by the CCP. Nothing happens without the go-ahead of the CCP. Depois nós temos a famosa batalha da Huawei, que está sendo perdida aqui no Brasil, infelizmente, porque há interesses aí puxando pela Huawei, pela presença da Huawei aqui no Brasil. Quando eu cheguei na Huawei no Brasil, no escritório de Brasília, eu já identifiquei quem era imediatamente o comunista responsável pelas operações em Brasília, e ele diretamente ligado, né, a todas as decisões, todas as tomadas de decisões com o governo brasileiro.
Tá? Fui para o escritório de São Paulo, ali sim está um antro, o maior antro da Huawei de comunistas, de filiados do Partido Comunista. Todo o controle da empresa ali, você só chega a algum cargo de chefia se você for chinês e filiado ao Partido Comunista Chinês. E depois, finalmente, quando eu estive no quartel-general da Huawei, na China, na cidade de Shenzhen, ali, pronto, eu tive a prova concreta. O CEO da empresa, Ren Zhengfei, que fundou a empresa, ele era do exército chinês, ele foi um militar chinês. E lógico, a empresa alcançou esse tamanho com ele prestando serviços para o regime ditatorial. Então, os Estados Unidos estão corretos em julgar a Huawei como um aparato militar do regime chinês, porque eles agem também nessa guerra de informação, na espionagem industrial, na espionagem militar. Dentro da instrumentalização de companhias, através da guerra irrestrita, 44 empresas chinesas receberam sanções dos Estados Unidos sob o governo Trump, categorizadas como companhias comunistas militares chinesas, que apresentam ameaças diretas à segurança nacional, apoiando o aparato bélico do Partido Comunista Chinês. Esse número de 44 chega a cerca de 1.100, se contadas subsidiárias e filiais. Isso foi declarado uma emergência de segurança por Washington e seguiu sendo sob o governo Biden, onde as 44 empresas principais se expandiram para 59. A lei chinesa e a estrutura do Partido Comunista forçam cooperação entre as companhias e o partido, que é capaz de efetivamente utilizá-las no exterior. Uma parte imensa das empresas listadas pelo governo americano opera no Brasil e em quase todos os países do mundo. Uma delas é a Huawei, o maior fornecedor de equipamentos de telecomunicação do planeta, que diz ser responsável por mais da metade da conexão 4G confiável do Brasil. Isso sugere que, à ordem do partido, boa parte das redes de comunicação brasileiras deixariam de funcionar. Esse risco vem acompanhado de acusações substanciais de espionagem, tanto econômica quanto de políticos, vindo de fontes primárias e relatórios governamentais. Antes da licitação para implantar a última geração de redes móveis no Brasil, o 5G, foi cogitado banir a Huawei de estar envolvida. Mas, após a China reter insumos para a produção de vacinas, foi publicada a portaria para a licitação, sem qualquer restrição aos seus produtos. Os insumos para produzir vacinas foram então liberados quase que imediatamente. O episódio é dito um caso da chamada diplomacia das vacinas chinesa, que também se enquadra na literatura militar do partido e em guerra irrestrita. 就是中共的疫苗外交呢，它其实主要是有2个目的。一个呢，就是它通过大规模的对外援助，同时呢附带一些条件呢，它可以在短时间之内就迅速的扩大中共的影响力，并且谋取巨大的政治利益。比如说像尼加拉瓜和台湾断交，是吧？转而与中共去建交，仅只是数天，那么中共就向这个尼加拉瓜捐赠了首批的100万剂的疫苗。Olha, uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você vivenciar. Eu estava dentro da Huawei quando começou a crise sanitária, todo aquele problema. E eu conto no meu livro, Chernobyl, já no começo do livro, na abertura, que durante uma reunião ali com os executivos da empresa em Brasília, eles chegaram com a seguinte proposta: precisamos retalhar o Brasil. Espera aí, como é que uma empresa pode ir contra uma nação? Isso é impossível. Isso não existe. A menos que essa empresa seja um braço do governo de uma nação. Foi exatamente ali, quando eu ouvi aquilo, eu tive mais certeza do que nunca. Para o espanto das outras pessoas que estavam em volta, né, eles estavam ouvindo aquilo pela primeira vez, eu já saberia o que viria. Mas seria uma chantagem em troca, né, dos insumos, dos medicamentos chineses. Então, o Brasil ele foi pressionado, o governo brasileiro foi chantageado de fato. Isso deverá constar em documentos no futuro, assim que cair o regime comunista chinês. Hoje, infelizmente, ninguém conta essa história.
Como eu estava lá dentro, eu contei no meu livro, e claro, meus laços com o regime chinês acabaram naquele momento. Mas eu pude ver, estar lá dentro, presenciar, testemunhar. Aconteceu isso de uma empresa chinesa se planejar para atacar o Brasil. Em dezembro de 2021, um executivo da Huawei disse ao jornal O Globo que a companhia mantinha contato com todas as firmas vencedoras do certame para as redes 5G, e anúncios da Huawei junto a operadoras telefônicas vieram já no início de 2022. O próprio ex-chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, renunciou à liderança do Itamaraty após desgaste por aludir a um possível lobby a favor da China e da Huawei no Congresso Nacional, e por declarações sobre não vender a alma do Brasil à China, entre outras. Exemplos que já foram citados aqui ganham mais peso ao falar de guerra híbrida, incluindo a CPFL. O fato de ser controlada diretamente por uma estatal do Partido Comunista Chinês sugere que, ao comando de Pequim, grande parte do estado de São Paulo poderia ter problemas para obter energia elétrica. Os empréstimos bancários e a aquisição de outros setores estratégicos também parecem ainda mais alarmantes sob essa ótica. Essas alegações, das quais abundam denúncias, confissões de fontes primárias, documentos explícitos do Partido Comunista e mais indícios impossíveis de ignorar em qualquer investigação relevante, expõem uma ditadura autoritária de ideologia ostensivamente comunista, agindo em conluio não somente com partidos políticos que se mesclam a agentes criminosos no Foro de São Paulo, mas junto de empresários, think tanks, governos, ONGs e mais. Na esmagadora maioria das vezes, esses alvos estariam inconscientes das informações básicas a respeito dessa forma de atuar. As táticas seriam elaboradas em sua concepção e implacáveis em sua execução, travestindo uma chamada guerra irrestrita, sem fronteiras, sem limites, sem restrições morais de qualquer tipo, com a maquiagem da diplomacia e do corporativismo. Analisar esses fatos impõe uma realidade inconveniente, o avanço de uma agenda oposta à liberdade e a direitos fundamentais, com escopo mundial. Mais que isso, um exercício intelectual honesto demonstra que a operação fundamentalmente penetrou a América Latina, com o Brasil em seu cerne, e que mesmo políticos com uma retórica oposta ao comunismo parecem não encontrar meios para reagir diante das represálias que o Partido Comunista Chinês é capaz de realizar, e que mesmo essas lideranças parecem cercadas de militantes dos interesses do PCC. They did not try to hide their agenda with this. And the CCP has been very, very open with this agenda, but has not gotten nearly enough attention. Their goal for Brazil is the same goal they have for the United States, the same goal they have for Africa, the same goal for Europe. It is exporting the China model and subjugating them under this one world, one dream idea. 来强化一个中巴的关系，并且呢，去对这个巴西施加影响力。中共的目的呢，它是想把巴西拉进中共的那个朋友圈儿，所以呢，这个可以说是一种在国家层面的统战的手法。I'd say the people of Brazil are facing the same crisis that the people of the United States are facing. I mean, I know the history of Brazil. I know that. I mean, your history is longer, I think, than even the U.S. The history of Latin America, in terms of existing as countries. I mean, they created incredible societies throughout all of Latin America. When I was a kid, we knew that Brazil was one of the top rising economies. We were told that Brazil was going to become one of the global leaders in the world. Really, currently now we expected that to happen. Cuba used to be called, the Paris of the West. These countries that were thriving throughout Latin America, really beautiful, wonderful countries, that future has been robbed from them by these types of policies, by these communist systems. That future has been taken from them. That future is still there. But I'd say that just like the United States, where I myself, I live in New York, I'm watching the prosperity of my country die. I am watching crime on the streets like I never thought I'd see.
And, you know, for people in America, we never thought it would happen here. I never thought it would happen here. And really, the people of Brazil and the people of the United States, we're not so different right now. All of us are in a shared last battle. And this last battle is going to determine whether we live in freedom or whether we live under socialism. This is a battle between freedom and socialism, and you're going to have to choose which one of those two you want. As evidências da ação chinesa na América Latina validam seu uso de guerra irrestrita na região para avançar objetivos tanto estratégicos quanto ideológicos. A ditadura comunista chinesa está profundamente dedicada à alteração do estado de coisas no planeta e possui meios de ação eficientes e maliciosos para cumprir sua agenda. Enquanto o Partido Comunista Chinês é provavelmente mais favorável a um governo alinhado ao Foro de São Paulo e possivelmente conquistará mais avanços no continente com um governo esquerdista no Brasil, entendi que ele trabalhará impetuosamente com os meios que dispõe, através da mídia, pelos governos estaduais e municipais, pela via parlamentar e outras formas em prol de seus interesses, independentemente do resultado das urnas. Isso porque o Brasil é de seu interesse por fins militares, geoestratégicos, financeiros e diplomáticos. Com base na informação disponível, reconheci o Partido Comunista Chinês como uma possibilidade real de influência, interferência ou ação estrangeira no Brasil por meios questionáveis, adiante da decisão de 2022. Mas mais que isso, entendi essa entidade como um desafio a nível de Estado, antagônico aos valores e à tradição da pátria, de proporções inéditas na história de nosso país. É algo que requer um diálogo mais amplo, honesto e informado sobre sua atuação entre as classes falantes e a elite intelectual brasileira. Eu concluo esse documentário com o seguinte: meu objetivo aqui não foi atacar de forma deliberada quem quer que seja, nem mesmo candidatos que possam ter sido citados nos fatos expostos. Mas como citei na introdução do primeiro episódio, eu quis sinceramente oferecer ferramentas sobre um aspecto das eleições, para que o público e mesmo os políticos que mencionei, caso não possuam alguns desses dados, possam entender melhor setores do mundo à nossa volta e decidir de uma forma consciente o que quer que decidam no dia 30 de outubro. Eu pedi para falar diretamente à câmera nessa cena e acrescentar o seguinte ao roteiro: eu quero dizer algo por mais bobo que isso possa soar para quem quer que seja. Decidimos fazer um documentário sobre as eleições. Foi um desafio que aceitei nessa honrosa empresa onde tenho orgulho de trabalhar. E perdi noites sem dormir junto de uma equipe muito dedicada para conseguirmos entregar essa obra. E esse realmente é um documentário sobre as eleições, mas aceitei dar tudo de mim porque acho que é um documentário sobre eleições em outro sentido. É sobre o que elegemos acreditar em nossos corações. Quero lhe dizer que, independentemente do que ocorra daqui a uma semana ou de como decida votar, a minha esperança é que os fatos expostos aqui possibilitem ao público discernir, além da política, o que é o movimento comunista internacional e entender com uma perspectiva mais ampla o momento vivido por nosso planeta e agendas que aviltam contra a tradição e o mais sagrado do homem. Muito obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado do filme e não se esqueça de cadastrar-se pelo QR Code ou no link abaixo na descrição para receber os comunicados com o link da estreia do próximo episódio e para entender como pode nos apoiar nessa jornada. Para produzir a série que você está assistindo agora, foi necessário investimento e trabalho árduo para tornar esse conteúdo gratuito, pois temos o entendimento que esse conteúdo deve chegar ao maior número de pessoas possível. Temos confiança que uma pessoa como você, que assistiu o conteúdo até o final, está consciente dos fatos, pode nos ajudar a compartilhar e também investir na distribuição da série. Contamos com você! Clique no link na descrição deste vídeo ou aponte o seu celular para o QR Code na tela para saber como nos apoiar. Muito obrigado e até breve!